Conversar aqui no CBN Salvador com o Dr. Gilmar Afonso Rocha Júnior. Ele é advogado especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. Dr. Gilmar, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando para o público. Dr. Gilmar, nós vemos com frequência, muitos casos onde pessoas são libertadas de cativeiros, inclusive vivendo em situações análogas à escravidão. Inclusive, recentemente, uma notícia que veio à tona foi em relação à empresa, a construção de uma montadora chinesa aqui na cidade de Camaçari, onde vários chineses, eles também foram libertados. Isso também tem sido uma constante. E qual a preocupação judiciária nesse sentido, doutor Gilmar? O primeiro ponto que é importante esclarecer é que hoje a expressão trabalho análogo ao escravo não está limitado só ao trabalho forçado. Temos um conceito mais amplo, onde engloba o quê? Condições que atentam à dignidade da pessoa humana. É algo previsto na nossa Constituição Federal, que nos traz como principais características, por exemplo, inclusive o trabalho forçado, jornadas exaustivas, condições degradantes na prestação dos serviços e restrição na locomoção. Então, a preocupação do nosso legislativo, judiciário, em ampliar esse conceito é evitar que se ocorram situações como essa que você mesmo citou. Perfeito. Doutor, vou pedir só que você diminua um pouquinho o seu retorno para a gente melhorar a nossa qualidade aqui na comunicação. Eu quero até citar, trouxe aí esse exemplo da montadora, e hoje também foi divulgado que um prefeito e 5 vereadores eleitos no ano passado estão na lista suja do trabalho escravo. Eu queria que você explicasse para a gente, doutor Gilmar, o que é que caracteriza essa lista suja? Quem é que faz essa lista suja e de que forma que a gente pode dimensionar essa lista? Certo. Essa lista é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, após as instalações dos procedimentos administrativos configurado que ocorreu exploração da mão de obra por meio do trabalho análogo ao escravo, é inscrito o nome dessa pessoa lá. Por quê? Isso é uma forma de sanção administrativa, onde ele vai deixar de ser acesso, por exemplo, a crédito bancário. Inclusive, para fechar contratos com grandes empresas, todas pesquisam essa lista. Então, isso é uma forma de punição pelo que ele fez. Perfeito. E eu colho a oportunidade para falar todas as responsabilidades que tem em virtude desse tipo de exploração de mão de obra, como, por exemplo, é um crime de 2 a 8 anos de reclusão para quem utiliza essa mão de obra. Temos a sanção administrativa, que é essa inscrição na lista suja do trabalho escravo. Tem a responsabilidade trabalhista pelo pagamento das verbas rescisórias e todo o acerto devido, e inclusive repercussão internacional, que é algo negativo para o nosso país, quanto mais aumenta esse tipo de exploração de mão de obra. Agora, quando há a exploração do trabalho em relação às crianças, as sanções são mais rígidas? Existe causas de aumento de pena, entretanto, as sanções se assemelham a essas, só que tem outras mais rígidas, inclusive no ECA. Perfeito. Doutor, como é que o senhor avalia a eficácia das leis brasileiras no combate ao trabalho análogo à escravidão? As nossas leis são eficazes e deve ser colocado mais em prática, e isso a gente vem ocorrendo recentemente, sendo criadas as equipes de fiscalização móvel, compostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, onde estão fazendo essa fiscalização ostensiva. Inclusive, é possível verificar o crescimento no número de resgates que vem ocorrendo. E, inclusive, eles disponibilizam um canal de denúncia, onde é muito importante a sociedade civil participar, quando identifica esse tipo de situação e denunciar.
As denúncias são anônimas, elas podem ser feitas por meio do Disque 100, ou então pela internet, através do sistema IP ou no próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, quais são os casos mais comuns, mais tipificados aqui no Brasil? Os casos mais comuns que a gente pode verificar é, por exemplo, nas fazendas, lavouras, colheitas. Existem situações, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde foi resgatado mais de 200 trabalhadores de uma vez só na colheita de uva. Então é muito corriqueiro no meio rural. E também é corriqueiro no trabalho doméstico. Se observar na última lista, a gente tem mais de 50 empregadores domésticos. Perfeito. Agora, tem pessoas que aceitam, né, determinadas situações. O que é que deve ser observado? Por exemplo, um trabalhador do campo, um trabalhador rural, o que é que ele tem direito a partir do momento em que ele é contratado para trabalhar na lavoura? O que é que ele deve observar de que é o seu direito e que ele não pode abrir mão porque caracteriza o trabalho escravo? Primeira coisa que ele deve observar é a condição que ele está vivendo lá, se é uma condição digna, pode-se dizer. Se ele tem acesso à água potável, se ele está tendo jornada excessiva, se ele está recebendo pelo menos o mínimo. Aí é onde entra outra máxima. A gente observa que a maioria de exploração desse tipo de mão de obra é com homens e homens analfabetos, ou seja, são pessoas que não sabem o que está acontecendo. Então é muito importante ficar atento a isso. Ficar atento se o seu empregador começa a te vender coisas para te endividar e você não conseguir mais sair desse trabalho, ou que te deixe um local de difícil acesso, onde você não tem como sair também. Então são essas situações que vão caracterizando o trabalho análogo ao escravo. E claro, o trabalho forçado também, assim como aquele que aparece antigamente. Estou conversando aqui no CBN Salvador com o Dr. Gilmar Afonso Rocha Júnior. Ele é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Doutor, eu queria que você falasse um pouco ainda sobre essa questão da fiscalização. Você citou que as denúncias, elas podem ser feitas, né, pela sociedade civil, inclusive através do telefone o Disque 100. Aí eu te pergunto, as autoridades que têm a obrigação de fiscalizar e têm as ações também punitivas, quando recebem esse tipo de denúncia, a investigação e a punição é célere? A partir do momento que ocorre esse recebimento da denúncia, as equipes de fiscalização móveis vão fazer uma visita até esse local. Eles costumam ir de surpresa para não dar tempo desse empregador modificar o local. Chegando lá, constatando esse tipo de situação, é realizada uma autuação administrativa e a partir do julgamento dessa autuação administrativa é imputada todas as sanções, como multas, inscrição na lista suja, início de um inquérito criminal para poder estar ocorrendo a aplicação da punição no âmbito criminal também. Então, são esses os procedimentos adotados pela equipe de fiscalização a partir do momento do recebimento da denúncia. Sobre celeridade, sim, existe uma prioridade sobre isso, só que uma coisa que é muito importante é estar aumentando o efetivo destes órgãos para possibilitar uma fiscalização maior, uma abrangência territorial maior. Falando sobre essa questão territorial, o Brasil, né, é um país que tem fronteiras, né, com vários países e muitos acabam saindo do seu país de origem e vindo para cá. Inclusive, vou dar até exemplo de venezuelanos, né, que vêm muito para aqui em busca de emprego, em busca de mudança de vida, dentre outros, de diversos países. A nossa lei, ela faz algum tipo de diferenciação entre os brasileiros e os imigrantes? Por se tratar de uma questão de dignidade da pessoa humana, não. Perfeito. Agora hoje, doutor, quais são os desafios específicos que o Brasil enfrenta na identificação e no combate ao trabalho escravos, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas? O primeiro desafio que o país enfrenta é a questão da escolaridade, onde deve se investir mais nesse tipo de
de política pública, que é o quê? Fazer as pessoas terem conhecimento do que é o trabalho análogo ao escravo, a não se submeter a esse tipo de situação. Muitas vezes está ocorrendo e o trabalhador acha que é normal, mas não é normal. E só vai perceber isso quando é resgatado desse tipo de situação. Então, um grande desafio é esse, e o segundo grande desafio é o efetivo nesses órgãos fiscalizadores, onde deve ser investido e aumentado, porque quanto mais fiscalização, mais vai diminuir esse tipo de prática, porque as leis são rigorosas e as sanções também. Perfeito. Agora, doutor, você citou que em sua maioria são homens, né? Homens e com baixa escolaridade, mas também tem muitas mulheres que sofrem com isso, né? Inclusive, e até em locais onde tem filho e a criança acaba sendo escravizada também, né? Existe, e hoje é possível identificar o maior tipo de exploração dessa mão de obra, pode-se dizer, deplorável nesse tipo de exploração, da mulher no âmbito doméstico. Onde eu citei aqueles mais de 50 resgates, todos foram mulheres no âmbito doméstico. Inclusive, pode ocorrer de envolver os seus descendentes que acabam resistindo mais. Perfeito. Doutor, quais são as mudanças legislativas ou políticas que poderiam fortalecer ainda mais o combate ao trabalho escravo? Eu entendo como duas principais, que seria o quê? Seria uma política de conscientização para que as pessoas saibam o que é o trabalho análogo ao escravo e não tenha só aquele conceito arcaico de que é só o trabalho forçado, e também fomentar a denúncia de quem identificar, pessoas da sociedade civil que identifiquem esse tipo de situação, denunciarem efetivamente. E aonde eu colho a oportunidade até para reiterar que a denúncia ocorre de forma anônima, pelo Disque 100 ou através do sistema IP pela internet. O próprio site dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério do Trabalho e Emprego ou o Ministério Público do Trabalho. Tem pessoas que passam por esse problema, mas tem medo também de denunciar, né, doutor? De que forma que as pessoas precisam ter essa conscientização de que estão vivendo maus tratos, que existem os direitos humanos no Brasil e que isso precisa ser respeitado? Eu entendo que a partir do momento que tem-se essa consciência que está ocorrendo isso, deve-se fazer a denúncia anônima. Não vai saber quem realizou a denúncia, inclusive essa pessoa vai ser resgatada e ter todo o amparo, tanto jurídico quanto da própria sociedade, para poder estar ressocializando essa pessoa. Queria que você falasse um pouco sobre o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Quais são os principais pontos que são abordados? O que é que mais se define como essa situação de vulnerabilidade do trabalhador? Certo. O artigo 149 é onde a gente vai ter a aplicação da pena, que vai de 2 a 8 anos de reclusão e multa. E, além disso, lá vai trazer esse novo conceito do que é o trabalho análogo ao escravo, não se restringindo apenas à questão do trabalho forçado, onde traz também jornadas exaustivas, por exemplo, jornadas de trabalho onde comprometem a saúde física e mental desse trabalhador e não dá o descanso adequado. Condições degradantes, que é um exemplo, um local de trabalho onde a pessoa está isolada e sequer tem acesso a uma água potável, ou está em um alojamento embaixo de lonas, onde não se tem sequer onde dormir. Traz também a questão da restrição da locomoção, onde uma pessoa fica isolada e acaba tendo a sua liberdade de ir e vir restrita por esse empregador, inclusive, às vezes até sob vigilância constante para não poder sair desse local. Perfeito, doutor. Então, esse artigo é onde vai trazer o norte do que é o trabalho análogo ao escravo. Em caso de empresas, né, onde há caracterizada essa situação em que o trabalhador ele passa pelo trabalho escravo, a quem cabe a responsabilidade com esse trabalhador, do dono da empresa ou de seus gestores? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a empresa pode ser grande
e o dono não ter a ciência, né, daquilo que está acontecendo, e os seus outros líderes é quem acaba punindo de forma severa, fazendo esse papel de submeter o trabalhador ao trabalho forçado, a jornadas exaustivas, a restrição da liberdade. A quem cabe cumprir essa pena? O senhor falou de pena de reclusão de 2 a 8 anos. Quem são os responsabilizados? Certo. Nesse caso, o responsabilizado, via de regra, vai ser o proprietário dessa empresa, porque mesmo que ele não saiba, ele tinha a obrigação de saber o que está acontecendo com a empresa dele. E tem situações, no caso dos gestores, onde compactuam com essa situação e acabam gerando até mais gravidade nisso, também vão ser imputado o crime a eles. Quais são as práticas, as medidas que precisam ser adotadas dentro das empresas, doutor, justamente para prevenir que esse tipo de situação aconteça? Voltando ao primeiro ponto, eu acredito que as empresas devem trazer, inclusive, a conscientização para os seus próprios trabalhadores do que seria essa mão de obra de trabalho análogo ao escravo, para que todos saibam o que é. A empresa sempre respeitar a questão da jornada de trabalho, do que é previsto na Constituição Federal, respeitar as pausas, focar muito em saúde e segurança também, porque o empregado com saúde e segurança vai até produzir mais para essa empresa. Perfeito. Doutor Gilmar Afonso Rocha Júnior, nosso entrevistado aqui no CBN Salvador. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. É sempre bom a gente trazer pautas como essa, principalmente no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil, um dia de comemoração, né? Porque a bandeira, ela já foi levantada e precisa de muita luta. Eu queria que você deixasse seu último recado aqui pra gente em relação a esse dia, a importância desse dia. Como você bem ressaltou, esse dia é muito importante. Como último recado, eu gostaria de deixar mais uma vez os contatos de denúncia anônima. Esse caso, o cidadão civil ouviu aqui a rádio, assistiu, viu o que é o conceito do trabalho análogo ao escravo e entende que está vendo ocorrendo com alguém, denuncia, a denúncia anônima, basta ligar no Disque 100 ou através da internet pelo sistema IP. Perfeito, doutor. Agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre esse tema que é muito importante para a nossa sociedade. Com certeza. Mais uma vez eu te agradeço. Deixo o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado, ótimo dia a todos. Conversei com o Dr. Gilmar Afonso Rocha Júnior, advogado especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. 10h30.